Olá, tudo bem com você? Seguramente o pastor Paul Washer é um dos homens mais importantes no mundo evangélico de hoje. Ele é muito convidado, muito solicitado para pregar em várias partes do mundo, bem como em várias universidades, levando a mensagem do reino de Deus. E certa feita, ele fazendo uma palestra para um grupo de pastores, ele disse o seguinte: às vezes as pessoas pensam que eu sou simples demais ou sou simplista demais, porque elas se dirigem a mim com a seguinte pergunta: Pastor Paul, o que é importante para que eu tenha uma vida espiritual relevante, uma vida espiritual forte, uma vida espiritual triunfante? Ele diz então que responde o seguinte: leia a Bíblia e ore. E diz então que quando ele expressa isso às pessoas, que elas ficam como que assustadas, admiradas, esperando que ele desse uma fórmula absurda, quando na verdade ele responde simplesmente isso: leia a Bíblia e tenha sua vida de oração. E eu concordo plenamente com ele. Para que nós tenhamos uma vida espiritual forte, relevante, crescente, importante, triunfante, uma vida que diante das adversidades supere todas elas, é fundamental que nós tenhamos na nossa vida devocional diariamente um tempo para lermos, para estudarmos e meditarmos na palavra de Deus, bem como termos o nosso momento de oração. Na semana passada, durante toda a semana, eu coloquei para vocês sobre a necessidade da vida de oração. Não sem propósito. Isto é fundamental, isto é verdadeiro. É necessário que nós tenhamos uma vida aos pés do Senhor, uma vida de oração. Mas igualmente, é necessário que nós estudemos a palavra de Deus, que nós leiamos a palavra de Deus, que nós meditemos na palavra de Deus. É fundamental que nós pratiquemos a palavra de Deus. Observe bem o que é que Deus disse a Josué, aí em Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus estava dando uma tarefa a Josué, que a partir daquele momento ele haveria de liderar o povo de Deus, já que Josué tinha sido chamado pelo Senhor. Ele disse então: assim como eu fui com assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. Mas é fundamental que você medite nesta palavra dia e noite e pratique esta palavra, porque então você será próspero no teu caminho e serás bem-sucedido. Não tem como nós sermos fortes espiritualmente, não tem como nós sermos bem-sucedidos na nossa vida espiritual e em tudo quanto nós empreendemos, se nós não conhecemos a Deus por intermédio da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, e sem que nós a pratiquemos. Então, assim como é importante nós termos a nossa vida de oração, igualmente é muito importante nós termos a palavra de Deus, nela meditarmos, estudarmos e praticarmos esta palavra. Nesta semana, Deus está nos desafiando a nos voltarmos para a Bíblia Sagrada e termos este tempo sagrado todos os dias
de a estudarmos e rogarmos de Deus o seu auxílio para que nós possamos praticá-la. Assim seremos fortes e seremos bem-sucedidos em tudo quanto nós empreendermos. É nisso que eu creio. Que Deus lhe abençoe.